Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 14 de junho de 2026. Hoje, você vai conhecer a história da beata Nha Chica, uma mulher simples, mãe dos pobres e testemunha de uma fé que reza com confiança. Depois, vamos ouvir a liturgia do dia em um sermão com comentários dos santos da Igreja baseados na Catena Áurea, contemplando a compaixão de Cristo pelas ovelhas cansadas e abatidas. História do Santo do Dia. Beata Francisca de Paula de Jesus, conhecida como Nha Chica, nasceu em 1808 no povoado de Santo Antônio do Rio das Mortes Pequeno, hoje distrito de São João del Rei, em Minas Gerais. Filha e neta de escravos, foi batizada em 1810 e ainda criança mudou-se com sua família para Baepende. Humilde, analfabeta e profundamente devota de Nossa Senhora da Conceição, não se casou e consagrou a vida ao Senhor. Desde jovem, era procurada por pessoas que buscavam conselhos, orações e conforto. Muitos a chamavam de santa, mas ela respondia com simplicidade: "É porque eu rezo com fé." Sua casa tornou-se lugar de acolhida para os pobres, doentes, aflitos e também para gente importante, todos recebidos com a mesma paciência e caridade. Às sextas-feiras, porém, não atendia ninguém, reservava ao dia a oração e a penitência. Embora não soubesse ler, desejava ouvir as Sagradas Escrituras e se alegrava quando alguém as lia para ela. Compôs uma novena para Nossa Senhora da Conceição. Em sua honra, mandou construir uma pequena igreja ao lado de casa, onde venerava a imagem herdada de sua mãe. Hoje, ali está o Santuário da Conceição. Chamada ainda em vida de Mãe dos Pobres, morreu em 14 de junho de 1895 e foi sepultada na capela que tanto amava. Foi beatificada em 2013. Nha Chica nos pergunta: nossa oração é fé viva ou costume vazio? Convertamo-nos da autossuficiência e aprendemos a confiar em Deus pelas mãos de Maria. Quem reza com fé se torna abrigo para os que sofrem. Beata Nha Chica, rogai por nós. Liturgia do dia. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Agora, vamos desacelerar o coração para contemplar o Salmo do dia. O Salmo será cantado pela Marcela. Acompanhe com calma, deixando essa oração preparar a alma para a continuação da liturgia. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor.
Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade permanece para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte de seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Agora, com o coração atento, escutamos a proclamação do Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho anunciai: O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graças recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea, compilados por São Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Hoje, Cristo olha para as multidões e não vê estatística, público, massa ou problema social. Ele vê ovelhas cansadas e abatidas sem pastor. E ao vê-las, compadece. Aqui já começa a nossa conversão. Porque nós também vemos multidões, gente confusa, famílias quebradas, pobres esquecidos, doentes, aflitos, jovens perdidos, pecadores, ignorantes da fé, pessoas que vivem como se Deus não existisse. Mas o que nasce em nós quando vemos tudo isso? Compaixão ou julgamento?
zelo ou irritação, oração ou reclamação, desejo de servir ou vontade de fugir. Cristo não olha para a miséria do povo como quem comenta a decadência do mundo. Ele se compadece. E a compaixão de Cristo não é sentimento fraco, é amor que se move para salvar. São João Crisóstomo observa que, mesmo depois de sofrer blasfêmia dos fariseus, Jesus não responde com vingança, não cessa de fazer o bem, não abandona aqueles que o acusam. Ele percorre cidades e aldeias ensinando, pregando e curando. Eis o coração do pastor. Quando é ferido, continua buscando as ovelhas. E nós? Basta uma crítica, uma incompreensão, uma ingratidão, e já desistimos de servir. Dizemos que era por Deus, mas paramos quando os homens não reconheceram. Crisóstomo nos desmascara. Quem deixa de fazer o bem por causa das acusações, mostra que talvez fizesse o bem por causa dos homens. E se é por Deus, a calúnia não deve matar a caridade. Na primeira leitura, Deus recorda a Israel: Eu vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Antes de exigir a aliança, Deus lembra a libertação. Antes de dizer, ouvi minha voz, ele diz, vistes o que fiz. A obediência cristã nasce da memória da misericórdia. Deus tirou o seu povo da escravidão, sustentou no deserto, trouxe para perto. Então diz, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida. A fé não é pertença vaga, é aliança. E aliança exige escuta, fidelidade e vida santa. Sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Não um povo qualquer, não uma multidão sem forma. Um povo consagrado. E aqui a palavra nos pergunta, vivemos como povo de Deus ou como rebanho disperso? Somos nação santa ou apenas consumidores de símbolos religiosos? O Salmo canta, nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Mas isso é verdade em nossa vida? O Senhor é realmente o nosso pastor ou somos guiados pelo medo, pelo dinheiro, pelos vícios, ideologias, vaidades e opiniões? São Paulo, na segunda leitura, aprofunda a raiz de tudo. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Não quando já éramos dignos, não quando merecíamos, quando éramos fracos, ímpios, inimigos. A prova do amor de Deus não é que ele recompensa os bons, mas que entrega o Filho pelos pecadores. Fomos reconciliados pelo sangue de Cristo. Então, não exige espaço para o orgulho espiritual. Quem foi salvo quando era inimigo não pode olhar com desprezo para as ovelhas cansadas. Quem foi alcançado pela misericórdia não pode tratar os pecadores como descartáveis. Mas também não pode chamar pecado de virtude, porque o pecado custou sangue. A misericórdia não é a negação da ferida, é o remédio que custou a morte do médico. O Evangelho diz que a multidão estava como ovelha sem pastor. São Remígio vê aqui uma disposição do bom pastor, não do mercenário. O mercenário vê dificuldade e calcula salário. O pastor vê ferida e se compadece. A multidão estava perturbada pelos demônios, doente por enfermidades, abatida pela falta de verdadeiro cuidado. E Crisóstomo acusa os governantes de Israel. Aqueles que deveriam ser pastores agiam como lobos, dificultando o progresso do povo. Essa palavra é severa e necessária, porque uma das maiores tragédias espirituais é quando quem devia conduzir deixa o rebanho mais perdido. Pais que não ensinam a fé, pastores que não defendem a verdade, catequistas que não formam, autoridades que preferem agradar, cristãos que, em vez de guiar, confundem. Quando o sal perde o sabor, a ovelha se dispersa. Mas Cristo não se limita a lamentar. Ele diz, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A imagem muda, de ovelha sem pastor para colheita abundante. Há almas prontas, há campo maduro, há povo sedento, há sofrimento esperando o Evangelho.
O problema não é falta de mestre, é falta de trabalhadores. E aqui precisamos parar de nos esconder atrás da frase: o mundo está difícil. Sempre foi. O mundo está difícil? Sim, mas a messe é grande. O problema é que muitos batizados querem ser espectadores da colheita, não trabalhadores. Querem uma igreja que console suas inquietações, mas não querem suar no campo. Querem reclamar das faltas de vocações, mas não rezam por elas. Querem santos, mas educam os filhos para o sucesso mundano. Querem evangelização, mas têm vergonha de falar de Cristo dentro da própria casa. Jesus não diz primeiro: organizai estratégias. Diz: pedi ao dono da messe que envie trabalhadores. A missão nasce de oração, não de ativismo, não de vaidade, não de desespero. O próprio Crisóstomo observa que Cristo se insinua como o Senhor da messe. Ele é quem envia e multiplica a graça, quem sustenta os trabalhadores. Sem oração, o apostolado vira ruído. Sem oração, a caridade vira filantropia. Sem oração, o zelo vira temperamento. Então Jesus chama os 12. Dá-lhes poder sobre espíritos impuros e para curar doenças. Jerônimo contempla a bondade do Mestre. Ele não inveja seus servos, mas reparte com eles seu poder. Todavia, há diferença. Cristo age como Senhor. Os apóstolos agem confessando a própria fraqueza em nome de Jesus. Aqui está a verdadeira missão da Igreja: continuar a obra de Cristo, não por poder próprio, mas por graça recebida. Os nomes dos 12 são citados um por um, isso importa. A missão não é abstrata. Deus chama pessoas concretas: Pedro e André, Tiago e João, Tomé, Mateus o publicano, Simão, Judas. Entre eles, há pescadores, cobradores de impostos, homens frágeis, homens que ainda não compreendem tudo, e até aquele que trairia. Santo Agostinho recorda que Cristo quis ter entre os seus um mau discípulo, para que a igreja aprendesse a suportar com paciência os maus no seu meio e não se escandalizasse como se a verdade fosse destruída pela infidelidade de um ministro. Que lição para nós! A presença de Judas não anula a santidade de Cristo nem a verdade da missão. A fraqueza dos apóstolos não impede Deus de agir. A igreja não é uma obra de homens impecáveis, é a obra de Cristo em vasos frágeis. Mas isso não é desculpa à infidelidade. Judas é advertência, não modelo. A graça chama, a liberdade responde. Depois, Jesus envia: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jerônimo explica que isso não contradiz a missão universal posterior. Antes da ressurreição, convia anunciar primeiro aos judeus, para que não pudessem dizer que foram abandonados. Crisóstomo vê nisso a misericórdia de Cristo. Mesmo injuriado por Israel, ele primeiro procura a cura dos que chamaram de endemoniado. O Senhor começa por quem tinha recebido as promessas. Há uma ordem na caridade. Não porque uns valham mais do que outros, mas porque Deus educa seu povo na fidelidade. Muitas vezes queremos evangelizar longe e negligenciamos as ovelhas perdidas perto de nós. Queremos missão grandiosa, mas ignoramos o irmão caído, o filho sem catequese, o vizinho doente, o pobre que bate a porta, a família que se afastou da fé. Comece pelas ovelhas que Deus colocou no seu caminho. A mensagem é curta e incendiária. O reino dos céus está próximo. Rabano Mauro diz que esse reino se aproxima pela fé no Criador invisível concedida a nós. Crisóstomo destaca a grandeza do ministério apostólico. Não anunciam bens terrenos, como longa vida ou prosperidade, mas o reino dos céus e os bens eternos. Que contraste com tantas pregações rasteiras. O Evangelho não existe para tornar a vida meramente confortável. Existe para nos fazer entrar no reino. E porque a palavra deve vir acompanhada de sinais, Cristo ordena: curai os doentes, ressuscitai os mortos,
purificai os leprosos e expulsai os demônios. Gregório Magno ensina que, no início da igreja, os milagres confirmavam a fé. Hoje, a igreja faz espiritualmente todos os dias o que então se fazia corporalmente. Cura os doentes da alma, levanta os mortos pelo pecado, purifica leprosos espirituais e expulsa demônios do coração. Essa é uma visão forte da igreja. Ela não é uma ONG religiosa, nem clube de conforto, nem museu de costumes. É hospital, campo de batalha, casa de misericórdia, escola de santidade. Mas para curar, é preciso reconhecer a doença. Para ressuscitar, é preciso admitir a morte espiritual. Para purificar, é preciso chamar a lepra pelo nome. Para expulsar os demônios, é preciso crer que o mal existe. Cristo termina com uma ordem que atravessa tudo. De graça recebestes, de graças deveis dar. Jerônimo diz que aqui se condena a avareza espiritual. Gregório adverte contra transformar o dom do Espírito em mercadoria. Crisóstomo recorda que o Senhor freia o orgulho. Nada do que os apóstolos dão é propriedade deles. Tudo receberam, tudo devem transmitir. E agora entra na Chica como uma homilia viva. Filha e neta de escravos, analfabeta, humilde, sem títulos, sem prestígios acadêmicos, sem poder social. Mas sua casa tornou-se abrigo. Pobres, doentes, aflitos e também pessoas importantes vinham buscar conselhos, orações e conforto. Muitos a chamavam de santa e ela respondia: é porque eu rezo com fé. Que resposta simples e esmagadora. Enquanto tantos querem transformar a fé em performance, minha Chica aponta para o essencial: rezar com fé. Não fé decorativa, não costume vazio. Fé que faz da casa uma extensão da misericórdia de Deus. Fé que acolhe sem fazer acepção. Fé que escuta os pequenos. Fé que se dobra em oração e penitência. Fé mariana, humilde e confiante. Ela não sabia ler, mas desejava ouvir as Escrituras. Que vergonha para nós, que sabemos ler e tantas vezes não desejamos a palavra. Ela reservava as sextas-feiras para oração e penitência. Que vergonha para nós que dizemos não ter tempo para Deus, mas encontramos tempo para distrações infinitas. Ela construiu uma igreja em honra de Nossa Senhora da Conceição. Que vergonha para nós que às vezes não conseguimos sequer construir um pequeno altar de oração dentro de casa. Minha Chica mostra que trabalhador da messe não é apenas quem sobe ao púlpito. Há uma missão da casa humilde, da oração escondida, do conselho paciente, da caridade que acolhe, do coração materno que se torna refúgio. Ela foi chamada Mãe dos Pobres porque entendeu que quem recebe graça de graça deve dá-la de graça. Não tinha grandes riquezas, mas tinha fé. E a fé viva, quando é verdadeira, sempre encontra uma forma de servir. Sua vida ilumina também a primeira leitura. Deus escolhe o pequeno. Israel não é eleito por grandeza própria. Minha Chica não brilha por força humana. O Salmo diz: Ele mesmo nos fez e somos seus. Ela viveu como quem sabia pertencer a Deus. E São Paulo diz que Cristo morreu por nós quando éramos ainda fracos. A vida dela foi resposta de fraqueza confiante. Não autossuficiência, mas abandono. Hoje, precisamos perguntar: nossa oração é fé viva ou costume vazio? Rezamos como quem realmente crê que Deus nos ouve? Ou rezamos para cumprir protocolo espiritual? A oração nos transforma em abrigo para os que sofrem ou apenas em pessoas que sentem que são religiosas? A devoção a Maria nos leva a Cristo e aos pobres ou se limita a palavras bonitas? A messe continua grande. Há ovelhas cansadas e abatidas por todos os lados. Algumas estão na rua, outras estão dentro da nossa família. Outras se sentam ao nosso lado na igreja. Outras moram dentro de nós. Áreas da alma sem pastor,
feridas, cansadas, confusas, sem direção. Cristo se compadece e chama trabalhadores. Talvez hoje ele não peça de você uma missão distante, mas uma casa mais aberta, uma oração mais fiel, uma palavra de consolo, uma visita, uma catequese, uma esmola, uma sexta-feira de penitência, uma devoção mariana mais profunda, uma decisão de servir sem esperar reconhecimento. Mas não se engane, compaixão cristã não é sentimentalismo, é compromisso. Se o reino dos céus está próximo, não temos direito de viver distraídos. Se Cristo morreu por nós quando éramos pecadores, não temos direito de desprezar os pecadores. Se fomos feitos povo e rebanho do Senhor, não temos direito de viver como massa sem pastor. Se recebemos de graça, não temos direito de reter. Peça ao Senhor da Messe que envie trabalhadores. Mas cuidado, enquanto você pede, Ele chama você. Então não fuja. Não diga que é pequeno demais. Nhashika era pequena aos olhos do mundo, mas não diga que sabe pouco. Ela era analfabeta, mas amava ouvir a palavra. Não diga que não tenha recursos. Ela tinha fé, oração, caridade e Maria. E isso bastou para Deus fazer de sua casa um refúgio. Que hoje a compaixão de Cristo arranque de nós a indiferença, que a oração de Nhashika nos ensine a confiar, que Maria nos conduza ao Senhor da Messe e que nossa vida deixe de ser apenas mais uma tenda no deserto para se tornar sinal de aliança, casa de acolhida e instrumento de salvação. Beata Nhashika, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia tocou seu coração, deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar diariamente a Santa Liturgia Diária. E hoje, de modo especial, peço a intercessão da Beata Nhashika para mostrar que sua oração deixe de ser costume vazio e se torne fé viva, abrigo para os que sofrem e serviço concreto às ovelhas cansadas de Cristo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa reencontrar confiança em Deus pelas mãos de Maria. E para finalizar, Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. São José, rogai por nós. Amém.